por que que os Estados Unidos entra nesse conflito? Qual que era aquele prazo que o Trump tinha dado de 60 dias? E o que que exatamente os Estados Unidos fez e propôs para o Irã para essa guerra terminar? Olha, o prazo que o Trump tinha dado era um É. prazo de 60 dias de Pra? negociação antes da guerra começar. Isso. E aí o prazo acabou e no dia 61 foi quando Israel fez a operação. Irã não cumpriu. O Irã estava sendo evasivo. Parecia que eles não queriam negociar, entendeu? Ganhar tempo. Ganhar tempo. E aí os iranianos, o regime já fez isso várias vezes. Tá. É muito comum nessa região eles fingirem que estão indo para uma diplomacia ocidental e quando apaga as luzes fazem outra coisa. Sim. Quando Israel faz isso, Israel tem uma capacidade militar criativa, como o Marcelo estava fazendo, de lidar com essas questões por si, sozinho. Então Israel não tem esses bombardeiros, Israel não tem essa bomba de 14 toneladas, que é a maior bomba convencional que já existiu, que é a primeira vez que ela é usada em combate, inclusive. É a primeira vez, né, Marcelo, que ela é usada em combate, né? Essa bomba de 14 toneladas. Sim. Então, assim... Precisa de um avião especial para levar ela. Então, Israel tinha como lidar com Fordo de outras formas? Eles dizem que sim. Quando eles lançaram a operação para eliminar o perigo de um Irã nuclear. E como eles iam fazer isso, eles não divulgaram, obviamente. Eles não iriam iniciar uma operação se eles não conseguissem terminar por cumprir esses objetivos. Os Estados Unidos entram no conflito nesses 12 dias, nesses 10, 9 dias que existiram antes dos Estados Unidos entrar e atacar as 3 usinas. Eles deram vários sinais para os iranianos de que os iranianos deveriam vir com boa fé e negociar. Se tivesse existido uma proposta do Irã que fosse plausível, logo no primeiro, segundo, terceiro dia, ok, vamos negociar, abrimos mão do programa, por favor, fazemos cessar-fogo, a gente vai abrir mão de tudo e entregar tudo. A guerra teria acabado e teria chegado num acordo e obviamente, os Estados Unidos iam falar para Israel parar suas ações militares, porque o Irã estava disposto, após essa primeira investida israelense da sexta-feira retrasada, de realmente abrir mão. Só que a natureza do regime não permite isso, porque essa questão do ego e da honra de um regime ditatorial, ela passa a lógica e vira uma questão... Não passar como covarde. Né? Passa uma mensagem de que eles precisam até retroalimentar o próprio regime, porque se uma pessoa no regime toma essa decisão, outras pessoas do regime vão ficar tão contra essa decisão de que o regime pode ter um golpe interno, né? Então, isso fala mais alto na hora. Não é racional. É uma decisão completamente fora da lógica, porque você está perdendo a guerra, você está perdendo armas, você está perdendo toda a sua defesa aérea, você está perdendo as suas usinas nucleares. Tudo bem, você ia ter que abrir mão das usinas nucleares, você ia ter que abrir mão do urânio enriquecido, mas você ia salvar todo o resto e principalmente você ia salvar vidas. Mas eles não se importam com isso. E aí foi indo a passos largos duas coisas: a vitória militar de Israel e o entendimento americano de que os iranianos não vão ceder. E eles só vão ceder quando eles entenderem de que acabou o jogo. Não vai ter nenhuma outra forma a não ser o uso da força para que eles entendam de que a gente não está blefando. E aí tomou-se a decisão. Eu acho que também tem um pouco aqui da cultura americana de pegar um jogo ganho e chamar de seu, né? E os israelenses não vão se importar com isso, nesse caso, porque os israelenses não querem aqui serem os vencedores só para falar para o mundo que venceram. Os israelenses foram para essa operação para poder eliminar o perigo de um Irã nuclear e atingir drasticamente o programa de mísseis. Para os iranianos agora reconstruírem um programa,
É muita coisa, é muito trabalho. E todo mundo vai saber se eles fizerem isso. Porque tá todo mundo olhando o que tá acontecendo lá dentro. Né? A inteligência israelense tá lá dentro, vai continuar lá dentro. O Mossad tá lá dentro. Os iranianos dissidentes estão lá dentro. Estão trabalhando para o serviço secreto. De Israel, dos Estados Unidos e tal. Então agora, se Fordow foi destruído, Natanz foi destruído, Isfahan foi destruído, tem que saber onde está o urânio enriquecido, a 60%, quase meia tonelada de urânio enriquecido. O que vai acontecer nos próximos meses, ninguém sabe. Mas para o Irã reconstruir o programa é muito difícil agora. É muito investimento. Eles precisam de... Eles perderam boa parte do know-how, porque muitos cientistas foram mortos. Eles perderam os arquivos. Então, uma das informações mais importantes dessa guerra de 12 dias é de que o segundo arquivo... Pensa numa sala que tem vários cofres com todos os arquivos militares guardados. CDs, disc on key, pendrives, HD externo, todo o conteúdo de pesquisa e produção das centrífugas e do urânio. E de uma bomba, e do artefato. O primeiro arquivo foi roubado em 2000, eu não lembro agora o ano exato, mas Israel roubou o arquivo. Uma operação secreta do Mossad. E agora o segundo arquivo, que era o backup, foi destruído por um ataque da Força Aérea de Israel. Isso saiu no canal 12 de Israel há uns dias atrás. Tá. Então eles não têm o arquivo, eles não têm os cientistas, eles não têm os generais, eles não têm os locais. É literalmente, praticamente começar do zero. Ou algum país dá essa bomba pra eles. Não, mas só tem 8 países com bomba. Que país vai dar bomba pra Paquistão? eles? Eu acho muito difícil o Paquistão dar uma bomba atômica pro Irã. Por causa da represália? Eles não são lá muito fãs do Irã. Ah, não? Não, são sunitas. O Paquistão é um país parceiro dos Estados Unidos. E a bomba do Paquistão não é para dar pro Irã. Ideologicamente, o Paquistão tem a bomba para fazer frente à Índia, que também tem a bomba. Aí tem uma dissuasão nuclear entre os dois e acabou. O Paquistão não tem a bomba para distribuir. Até porque o Paquistão foi deixado ter a bomba justamente por causa do comportamento do Paquistão. Senão não deixariam o Paquistão ter a bomba. E a Rússia? Entraria nessa? Não. A Rússia não tem bomba nuclear para distribuir bomba nuclear. A Rússia não vê uma proliferação nuclear como algo positivo. A Rússia tem os interesses russos, tem o interesse de fazer frente aos Estados Unidos, tem os seus interesses lá em relação ao não avanço da OTAN para leste. Não tem um interesse aqui de ver uma corrida armamentista dentro do Oriente Médio. Como você viu o posicionamento do Putin em relação a esse conflito? Equidistante. Marcou a presença, mas também nunca foi... Eu vi agora, enquanto o Marcelo estava falando, ele falou assim, nós estamos dispostos a ajudar o Irã dependendo do que eles pedirem. Dependendo do que você pedir, eu vou falar não. De repente, do que você fala assim, eu vou falar sim. Parece meu pai quando era criança. Então, pode escolher o que você quiser, eu só vou falar não. Não tem muito apego aqui. O Irã, a Rússia fala com aqueles que os Estados Unidos não falam por uma questão geopolítica. Eles querem ter influência onde os Estados Unidos não têm, para ter uma força equilibrada, exatamente. De novo, com todas as coisas erradas e ilegais que a Rússia faz, como um regime totalmente autoritário, etc. e tal. Então, assim, essa guerra foi vencida por Israel e pelos Estados Unidos. O programa nuclear foi destruído. Muito difícil reconstruir ele. Vai ter que investir, assim, bilhões de dólares e muito esforço. Então, por enquanto, o perigo de um Irã nuclear não existe mais. Tá. Sua força militar, principalmente a força que tem poder de fogo para atingir Israel, foi duramente atingida. Lançadores, mais de 400 destruídos, então tem que fabricar novos lançadores. E agora acho que vai ter que entrar numa dinâmica de tentar fazer com que o regime continue fraco, ou eventualmente vai ter uma troca de regime mais para frente, a partir dessa derrota que o Irã teve. E a gente vai ver um cessar-fogo temporário. E daqui a algum tempo vai ter um novo conflito. Pode acontecer. E o Estreito de Hormuz? Eles não têm como efetivamente aplicar um bloqueio do Estreito de Hormuz. Não? Não.
Foi aprovado, não sei aonde. Não, mas isso é mais mais pro bravata. mundo ver. Eles não têm como efetivar esse bloqueio com navios. Tá. Não tem como Sustentar. botar, não tem como E sustentar. China não vai gostar também nada disso. Não. Ninguém vai gostar e eles não têm como efetivar. Eles não têm força para isso. E pelo menos 2 dias, eles prometeram uma noite que Israel nunca mais ia se esquecer, não aconteceu nada. Nada. Ou porque Israel frustrou os planos, ou porque era só uma Não, bravata? porque ditaduras fazem isso. Eles ameaçam. O Hezbollah faz isso, o Hamas faz isso. Abriu-se as portas do inferno. mas se eles não Noite têm- inesquecível. Por que eles fazem isso? Destrutivo. Não é pior eles ameaçarem não fazer? Porque eles precisam sustentar internamente Essa demanda. a ameaça, a demanda da ameaça, né? É isso. Eles precisam sustentar. Então, a gente está vendo agora ainda uma posição não oficial de Israel e do Irã em relação ao cessar-fogo. Não há informações oficiais ainda. Ah, não? Não. Há informações das principais agências de notícia citando fontes oficiais. Tá. Mas você não está vendo uma declaração nas páginas. Netanyahu não veio falar nada ainda. Não. Tem um silêncio absoluto. Mas o Trump está falando. Deve estar acontecendo alguma coisa Nesse sentido. né? nesse sentido, exatamente.